Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para conversar com alguns finalistas do Prêmio Judiciário Exponencial, Prêmio de Inovação, na categoria Executivo de Tecnologia Inovador, categoria que criamos nesta última edição. E vamos conversar então com os 3 executivos de TI finalistas no segmento Justiça do Trabalho. São os seguintes finalistas: a Natasha Oliveira, que é diretora de Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Márcio Nice Gonçalves, que é diretor de Tecnologia do TRT da 2ª Região, e o Fabiano Andrade, que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho. Sejam muito bem-vindos, Natasha, Márcio e Fabiano. Eu vou começar, então, conversando com a Natasha. Natasha, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Parabéns ao TRT4, parabéns para ti, parabéns para todo o time de TI por esta premiação. Eu começo já te perguntando, Natasha, quais são os 3 principais projetos, quais são os 3 principais destaques que tu gostaria de evidenciar que estão sobre a tua liderança e sobre a liderança da área de tecnologia do TRT4? Bom dia, Piccoli, obrigada pela oportunidade, né? E achei bem importante tu ressaltares que quando nós somos indicados para esse tipo de coisa, na verdade, estamos representando os nossos times, né? Que estão ali trabalhando e fazendo as coisas acontecer. Os 3 principais projetos que eu penso que cabem ser destacados nessa oportunidade são projetos em desenvolvimento, que seguirão em desenvolvimento no próximo ano, mas que tem potencial de efetivamente manter a transformação que vem acontecendo no TRT da 4ª Região. O primeiro que eu destaco é a adoção ampla de robôs, né, de automação, para que a gente consiga, de fato, eliminar tarefas que já poderiam não ser mais feitas por pessoas, né, por seres humanos, e então liberar essa força de trabalho cada vez mais escassa para que se desenvolva em outras habilidades e que possam ser mais atuantes no apoio direto aos juízes, né? Que são hoje o grande gargalo aí do Poder Judiciário, porque por mais que a gente automatize, as decisões acabam ficando com um número restrito de juízes, e essa é uma realidade em todos os tribunais. Então, nós temos projetos com automação, nós já desenvolvemos 9 robôs esse ano, que fizeram a tarefa de pelo menos uma pessoa durante mais de 2 anos de trabalho. Então, quando a gente verifica o potencial que ainda existe para automatizar tarefas, a gente percebe que tem um espaço grande aí para evoluir e pretendemos seguir, então, nessa linha, buscando conhecer os processos de trabalho, aprimorar os processos de trabalho do tribunal e entrar com essa parte de automação já em cima de processos remodelados, né, para que a gente tenha melhor desempenho nessa parte. O segundo projeto que eu destaco são os projetos que envolvem inteligência artificial, né? Nós tivemos a satisfação até de ganharmos o prêmio Cooperare, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho recentemente, com um projeto chamado Choque de Gestão, em que há uma série de ferramentas de gestão oferecidas, então, pela TI, com base em clusterização e cálculos com inteligência artificial. Então, esse é um projeto bastante interessante, ele foi feito, em primeiro lugar, para o recurso de revista, que era a unidade no tribunal que tinha um resíduo grande a tratar, e o resultado é incrível, tanto que a gente superou as expectativas iniciais lá do projeto, e a ideia agora é que esse projeto seja estendido aos gabinetes dos desembargadores no segundo grau e também ao primeiro grau naquilo que for viável. O terceiro projeto que eu vou destacar é o projeto que envolve a conciliação. Nós temos um resíduo grande de audiências, aí, processos a serem julgados por conta da pandemia, né, que na Justiça do Trabalho impactou bastante por conta da construção da prova no ato da audiência. Então, nós temos um resíduo até significativo de audiências a serem realizadas, né, isso começou a acontecer agora com o arrefecimento da pandemia. Então, nós temos que ofertar ao tribunal ferramentas para reagir a isso sem que isso se torne um problema. Então, nós estamos investindo na evolução de ferramentas de apoio à conciliação que tem o objetivo de identificar os processos com melhor potencial de conciliação através de cálculos também matemáticos baseados em cluster e inteligência artificial. Nós tínhamos uma ferramenta chamada ICOM,
ela evoluiu agora para calcular automaticamente esse índice de conciliabilidade e, então, ajudar aí as unidades judiciárias na montagem das suas pautas de conciliação. É fundamental que a gente consiga evoluir nessa parte. Destacaria esses três, Piccoli. Tá bem, muito obrigado, Natasha, parabéns. E daqui a pouco a gente volta então para fazer uma rodada junto com os dois colegas. E eu, com muito orgulho, convido agora o Márcio Nice, também diretor de tecnologia do TRT da segunda região, para falar, Márcio, sobre estes, na tua percepção, sobre a tua condução, aí, sobre a condução da área de tecnologia do TRT da segunda região, quais são os três principais projetos que tu gostaria de evidenciar aqui, comentando sobre eles e que estão sendo desenvolvidos aí, sobre a tua supervisão, sobre a condução da tua área de tecnologia. Parabéns mais uma vez, parabéns para ti, parabéns para o time de tecnologia do TRT2 e parabéns para o Tribunal do Trabalho da segunda região. Agradeço a indicação, realmente ela reflete aí, acho que o trabalho de toda a equipe, né? E acho que o mais, dentre os projetos aí que estão sendo tocados, as partes mais relevantes, né, que a gente teria seriam a possibilidade aí, diante desse cenário novo, de trabalhar com as audiências e sessões em ambiente telepresencial misto. Então, foi um projeto aí que o tribunal desenvolveu, acho que assim como a maioria dos tribunais teve que caminhar também nesse sentido, para possibilitar o andamento aí das atividades jurisdicionais sem maiores impactos. Então, com todo o aparelhamento, né, através de ferramentas e equipamentos para possibilitar essa realização aí nestes novos formatos, que são coisas que a gente imagina que vieram para ficar. Um segundo projeto também, essa parte de inteligência, né? O tribunal também está investindo nisso, criando um laboratório próprio, e ainda é um projeto inicial. Acho que a gente tem alguns exemplos aí que já estão um pouco mais adiantados, mas é um caminho também que todos os tribunais acho que vão ter que seguir, né? E um terceiro projeto que nós estamos finalizando aí, agora também em encaminhamento, é a parte de internalização de toda a parte relacionada a pagamentos dentro dos sistemas judiciários, com um projeto que a gente iniciou lá atrás, junto a uma das instituições bancárias, e que agora estamos finalizando aí a integração dele com o PJE, nosso sistema de processo eletrônico, e estamos trabalhando em cima da finalização disso, né, de possibilitar que todos os pagamentos, etc., ocorram aí de forma automatizada, eletrônica, e levando mais segurança aí para todo esse processo. Muito bem, parabéns, Márcio Nice, parabéns, TRT2. Daqui a pouco a gente volta então contigo, junto com a Natasha e o Fabiano. Nós vamos conversar agora, então, com o Fabiano Andrade, que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho. Fabiano, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Parabéns ao Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez. Eu sei que a gente está parabenizando a ti, ao teu time de tecnologia e ao tribunal. E nesse sentido, Fabiano, o que tu gostaria de destacar? Quais são os três principais projetos que tu poderia evidenciar aqui para o nosso público diante desse desafio de liderar a área de tecnologia, desses projetos que estão se tornando cada vez mais estratégicos para todas as organizações? Olá, Piccoli, obrigado pela indicação.
Um abraço para a Natasha, para o Nise. Recebo com muita alegria, em nome do time do tribunal, da instituição, Tribunal Superior do Trabalho. Eu penso que, para mencionar 3 projetos, e a gente coloca como foco central o nosso usuário, nós temos 3 linhas de atuação que eu posso destacar aqui rapidamente. A primeira é nessa vertente da evolução da nossa ferramenta de inteligência artificial, o BenTV, que foi lançado em 2018, e nós atingimos um ponto agora dele que estamos em finalização de uma tratativa com a iLab, da Universidade de Brasília, para a produção de outros algoritmos, e esses algoritmos podem ser internalizados na Justiça do Trabalho e já na plataforma do Sinapse, sempre com uma visão de uma inteligência artificial supervisionada, mas nós estamos aqui meio que lançando a pedra fundamental da produção de textos assistidos, né, com o uso de tecnologias BERT, GPT-3, enfim, e algumas outras novidades aí relacionando a jurisprudência. Em outra vertente, também centrada no usuário, a gente mudou a plataforma da gestão estratégica do Tribunal Superior do Trabalho, passando a focar em objetivos de resultado-chave, de OKR. Isso pode parecer um tanto quanto não representativo, mas isso trouxe aos times um propósito e um sentido de entrega com ciclos curtos, trimestrais, de avaliação e desses resultados. O que deságua no último projeto, que é um projeto concatenado, que é um projeto que já vem sendo estruturado nos últimos anos, do plenário eletrônico da nossa Secretaria Eletrônica, que permitiu ao tribunal a realização de 552 sessões, até a minha última contagem, né? Sessões telepresenciais, e com bastante êxito em termos de produtividade, qualidade, mas voltando sempre ao ponto principal, que é avaliar a experiência do usuário, que eu acho que isso é o que nos motiva e que deixa os times de TI como um todo bastante empolgados pela entrega desses resultados. Acho que é isso, Pico, sendo bem resumido aqui, breve, nas iniciativas. Agradeço novamente. Perfeito, Fabiano, muito obrigado. Então, eu vou convidar agora para retornar aí para o nosso palco a Natasha e o Márcio, para a gente conversar agora, nesse segundo bloco, o que é que tira o sono de vocês? O que no ponto de vista da Natasha, do Márcio e do Fabiano, é o principal ponto de atenção? A gente vê aí grandes temas que estão sempre em evidência, que é a questão da segurança, LGPD, a questão da nuvem, enfim, vários temas, a infraestrutura. O que vocês gostariam de destacar aí como ponto de atenção e se alguma coisa tira o sono? Natasha. Piccoli, acho que tu tocasse no tema que, para mim, é o que está pegando, que é a questão de segurança, né? Nós, muito rapidamente, transformamos a prestação da jurisdição em uma prestação eletrônica e vínhamos fazendo isso ao longo do tempo, né? Na Justiça do Trabalho foi muito bom nós termos praticamente 100% dos acervos já tramitando dentro de um sistema eletrônico, mas penso que precisa evoluir esse entendimento, principalmente das áreas de gestão dos tribunais, de que é preciso aportar recursos nas TIs para que se consiga evoluir no quesito de segurança desses acervos que hoje estão conosco. Nós temos ainda equipes reduzidas, temos alguns problemas com relação a isso, temos problemas com valorização de pessoal de TI dentro da Justiça do Trabalho, isso provavelmente acontece nas outras esferas, e quando essas questões de segurança aparecem, isso fica muito evidente. Então, isso é algo que me tirou o sono, sim. Nós estamos entrando num período no pós-pandemia aí, que se aproxima, em que nós vimos uma grande procura por profissionais de TI, que vão acabar, em muitos casos, deixando as instituições públicas em busca de oportunidades melhores na iniciativa privada. Então, me preocupa a relação desses dois temas, né? Pessoas que talvez a gente não consiga manter, com problemas de segurança que estão batendo a nossa porta, e preciso dizer a nossa pouca agilidade ainda da máquina pública em fazer contratações, em contratar serviços e sistemas para reagir a isso. Então, hoje,
diria sem sombra de dúvida que esse quesito de segurança é o que tira meu sono. Tá bem, obrigado, Natasha. Márcio. Eu acho que a gente não tem muito como fugir desse ponto, né? A parte de segurança, até em função. Já era uma preocupação grande, na verdade. A gente teve a felicidade de tratar isso na última reestruturação que a gente fez dentro da área de TIC do TRT, colocando a segurança aí no mesmo nível das outras vertentes, né, em cima do que tratava já a ENTIC. E acho que, assim, de certa forma, isso nos trouxe essa percepção até antes desses últimos acontecimentos, né, que a gente tem tido de incidentes aí, inclusive dentro do judiciário, mas realmente é alguma coisa que acho que tira o sono de todos nós, é um pouco unânime aí, né, com relação aos gestores de TIC. Essa parte de... Uma outra coisa que também acho que é bastante relevante é o aumento de demanda que a gente tem tido e a necessidade de a gente se adequar para trabalhar com cenários menores de pessoas, uma realidade que a gente tem também hoje no serviço público, né, da dificuldade de fazer essa reposição dos quadros que vão saindo, se aposentando e etc. E ter que fazer mais com menos, né? É alguma coisa que obriga a gente aí a sempre pensar um pouco fora do quadrado ali para a gente conseguir trazer resultado mesmo trabalhando numa situação mais adversa, né? Então, acho que são os principais pontos realmente aí que tira um pouquinho o nosso sono, que fazem a gente esquentar um pouco a cabeça. Perfeito, muito obrigado, Márcio. Fabiano, nessa mesma linha, o que é que tu gostaria de destacar? Piccoli, eu compartilho dessa visão da segurança cibernética, não acho, mas tem um tema que também me tira o sono, porque na verdade são vários assuntos que tiram o sono, né? Nós acabamos escolhendo um que tira mais. Mas uma dificuldade que nós todos temos, e eu acredito que isso seja compartilhado pelos colegas, é o tempo da comunicação síncrona e assíncrona. Nesse momento, os usuários clamam por ter informações a tempo e a hora, a tempo de um clique de WhatsApp, e os nossos canais de informação acabam revelando-se totalmente disfuncionais, porque entre você encaminhar um e-mail de uma eventual indisponibilidade de sistema e a informação ser experimentada pelo usuário lá na ponta, nos traz como um desafio de nós termos sistemas mais resilientes, capazes de se auto-recuperarem, de sofrerem modificação com ele em produção, né? Ou seja, o tempo de parada para você fazer correção fica também limitado, as janelas, né? Os trabalhos 24/7. Então, em linhas gerais, esse processo de comunicação com os usuários, com o público usuário das soluções, ele é algo que nós temos investido tempo e ainda tira o sono, porque a gente não tem conseguido, o que eu noto é fazer com que a informação chegue a tempo e a hora, e a gente acaba agindo de uma maneira, em certa medida, reativa, ou seja, o problema chega antes da minha capacidade de avisar que estamos com uma situação inesperada, que já está sendo tratada, etc. Então, para juntar esses dois universos da segurança cibernética e da alta disponibilidade, né, que a gente poderia colocar também o tema da segurança dentro de um conceito de alta disponibilidade, eu traria essa dimensão do processo de comunicação. Então, eu acho que é algo que as áreas de tecnologia, a gente precisa, de alguma maneira, desenvolver outras ferramentas e mecanismos que melhor traduzam isso, tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Porque a gente tem dois universos aqui de usuários dos nossos serviços, e eu acho isso importante, né? O tempo que a gente leva, né, Nise, para atualizar uma página da internet com a informação já foi, né? Aquilo já virou uma notícia de WhatsApp circulando e quer dizer, como é que a gente consegue dar essas
essa informação a tempo e a hora. É isso. Muito obrigado, Fabiano. Vamos então para a nossa última rodada deste bate-papo, e agora eu queria ouvir de vocês qual que é a visão de vocês, líderes de tecnologia das suas instituições, TRT2, TRT4 e TST, sobre este momento de retomada. Como que vocês percebem esses acontecimentos agora de retomada aos poucos, e como que a TI está vendo esse movimento, já que ano passado, né, foi um grande desafio. Vocês tiveram um trabalho gigantesco, que eu não canso de reconhecer. As áreas de tecnologias atuaram como gigantes, porque conseguiram, praticamente do dia para a noite, de uma sexta para segunda-feira, dar a condição da justiça não parar, atuar de forma remota e ainda com grandes evoluções. A gente teve aumento de produtividade em praticamente todos os tribunais do Brasil. Qual que é o principal desafio que vocês percebem para este momento? Natasha. Pico, ele é bem interessante esse momento que nós estamos vivendo, porque, como tu dissesse, no primeiro ano a gente foi obrigado, numa velocidade incrível, a colocar o tribunal a trabalhar remotamente. E aí nos agilizamos com criatividade para que isso acontecesse. E fomos felizes nesse movimento, conseguimos manter os tribunais em operação. E agora nós estamos vivendo um momento de retomada que não é uma retomada da situação que nós tínhamos antes. Porque durante esse caminho, nós tivemos a inserção de uma série de novos sistemas e novas aplicações que já exigem das nossas redes instaladas fisicamente outra capacidade. Então, o que nós temos visto é que nós nunca mais retomaremos aquele trabalho presencial que havia antes, né? Nunca mais é meio forte, mas não haverá essa retomada do trabalho presencial tal qual ele era. Há um aumento muito significativo do trabalho remoto e das pessoas que pretendem, assim, permanecer mesmo após o período do isolamento social e da pandemia. No entanto, as poucas pessoas que retornam à Justiça do Trabalho muito por conta das audiências que precisam ser realizadas e que não foram, em muitos casos, por falta de capacidade, talvez de acesso a equipamentos e conexões das partes e das testemunhas, entrando em salas de audiência com outra necessidade. Né? Hoje nós usamos o Zoom, então a gente já tem que fazer videoconferência, isso nós conseguimos, óbvio, previamente já mensurar nossas redes e atualizar as nossas redes para dar conta disso. No entanto, nós fomos surpreendidos, por exemplo, com um aumento significativo no Justiça do Trabalho de audiências gravadas e que depois precisam ter esses vídeos acessados para a elaboração das sentenças e depois, no segundo grau, para a análise dos recursos. Isso faz com que vídeos bem grandes fiquem tramitando nas nossas redes de uma maneira que nós não conseguimos prever antes, né? Houve uma mudança de comportamento, de muitos casos deixar de reduzir a termo depoimentos nas atas para vincular o vídeo da gravação da audiência, e isso realmente se tornou para a gente um grande desafio. Então, nós estamos correndo, né? Como disse o Márcio antes, a criatividade nesses momentos de poucas pessoas, e no nosso caso, pouca agilidade de fazer contratos necessários, com criatividade a gente está conseguindo superar esse momento. Mas eu vejo que o maior desafio agora é trabalhar num modelo que é híbrido. Nós já tínhamos salas de sessões, no segundo grau já adaptadas, se fazia essas sustentações orais à distância, mas agora nós temos também alguns desembargadores que podem não estar presentes, não é apenas um advogado fazendo uma sustentação oral fora. Então, existem essas outras demandas, essas novas demandas que surgiram modificando os processos de trabalho durante a pandemia e que agora nós vamos ter que dar conta aí e, quem sabe, fazer disso uma oportunidade para criar outras coisas e trazer mais benefício e agregar maior valor na prestação da jurisdição. Acho que é por aí. Muito obrigado, Natasha. Por favor, Márcio Nice. Eu acho que no momento, realmente, a parte mais relevante é isso que a Natasha comentou. A gente não tem uma volta ao cenário antigo, né? A gente são 3 cenários aí em 2 anos, basicamente, que a gente teve que trabalhar, né? O primeiro que a gente estava acostumado da vida toda, do modelo presencial. Eventualmente, você tinha algum cenário de ter que trabalhar com alguém remoto, mas eram números muito não significativos.
a gente passou, de repente, num momento em que 100% era não presencial, e aí a adequação disso ela teve que ser, como você mesmo citou, quase que instantânea, né? Então, claro que contou para isso trabalhos que a gente já tinha previamente feitos, porque senão seria impossível de atender isso em curto espaço de tempo. Então, a gente pode dizer que a gente já tinha as tecnologias ali que permitiriam fazer isso em grande parte. Teve que correr atrás de algumas coisas para possibilitar o trabalho. Claro que não foi suave, né? Foi uma tarefa ali que tirou deixou uns cabelos brancos a mais aí na cabeça de grande parte dos gestores, mas a gente conseguiu se adequar. E o problema que a gente tem agora, principalmente, a gente já vem tendo, né, um início de retorno da situação, é realmente esse modelo híbrido que a gente passa a ter, né? Eu acho que me arriscaria a dizer que nós nunca mais vamos ter um modelo 100% presencial, como a gente tinha antes. A gente já vê os números de servidores que vão ter a possibilidade de fazer teletrabalho por normatização mesmo, já foram elevados e etc. Então, a gente passa a ter um cenário que, inclusive, para a economia da máquina pública é vantajoso, né, de diminuição de espaços físicos e etc. E, por outro lado, a área de TI ela está, né, já tendo que atuar para fornecer os meios para que isso aconteça. Então, acho que o nosso principal desafio agora com o retorno da pandemia é esse. É uma mudança até em cenário, né? A gente vai passar a trabalhar muito mais, já estamos fazendo algumas contratações aí nesse sentido, de trabalhar muito mais na nuvem, porque eu vou ter cenários em que a gente não tem todo o meu público interno dentro do tribunal, então acaba sendo uma mudança de modelo aí e soluções, na verdade, que possibilitem que a qualidade desse acesso independa da localização física dos participantes. Então, acredito que são os nossos principais desafios aí no momento da volta, são trabalhar em cima desses pontos aí. Obrigado, Márcio Nice. Por favor, Fabiano, para a gente fechar o nosso bate-papo. Piccoli, pensando sobre esse momento de retorno, e acho que na fala da Natasha e do Márcio isso fica bem claro, a gente tem esse cenário que a Justiça do Trabalho foi a primeira do Poder Judiciário a regulamentar o teletrabalho em 2012, se nós pararmos para pensar. O que a gente está fazendo agora não é um teletrabalho, é um trabalho remoto forçado, obrigatório, em outras condições. Quando o teletrabalho foi gestado e pensado lá atrás, criou-se uma cota adicional para quem trabalhasse de casa, porque havia um pressuposto que a pessoa tinha vantagens de não ter gastos com deslocamento, então logo ela tinha que entregar um percentual a mais. Passando aí um período de quase 2 anos, vamos completar um ano e muitos meses, né? Até esses conceitos que nós tínhamos em relação ao teletrabalho estão sendo mudados, com relação ao controle, né, o nível de prestação de serviços e resultados que são colocados. Na realidade do Tribunal Superior do Trabalho, nós somos uma instituição essencialmente presencial. Embora tenha isso tudo que a gente tenha dito, das normas, etc. e tal, a própria foto do nosso prédio, das nossas instalações físicas, elas são um convite ao convívio presencial, né? Elas não foram pensadas, as arquiteturas prediais não foram pensadas em modelos diferentes. Então, um dos desafios é fazer esse processo de retomada, concordo com a Natasha, não será como foi no dia 16 de março de 2020, né? Eu assumi a TI do TST no dia 17 de março de 2020, no dia 18 foi decretado o lockdown geral. Eu estava no CNJ, né? Recebi o convite para voltar para o TST, que eu sou do TST, e assim, a colega brinca comigo que eu não tive tempo nem de levar a escova de dente, sabe, Pico? A minha escova de dente está em casa ainda, não levei para o trabalho. E então,
vai ser um novo momento, e a gente está tendo muita tranquilidade de ouvir as pessoas, pelo menos na área da tecnologia, ouvir as pessoas e comunicar inclusive aquilo que não sabemos. Porque às vezes te pedem respostas, né, Márcio? E você não tem resposta, né? Então, sim, dividindo essas ansiedades e vamos aos poucos. A estimativa do tribunal é fazer um retorno a partir do dia 1º de outubro, com 50% da força de trabalho, já considerando o esquema vacinal completo, né? Passaremos a ter sessões híbridas, né, das nossas salas de sessão, ainda limitações para público externo, mas quero crer que as instalações e a maneira como a gente está organizando os trabalhos, a gente está preparado para fazer isso de uma forma menos impactante do que foi quando a gente saiu todo mundo para o remoto, né? Eu acho que essa retomada a gente tem lições aprendidas aí e vai nos ajudar nesses desafios. Obrigado. Muito bom, parabéns aos 3 finalistas, então, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns para as equipes dos tribunais, as equipes de tecnologia que estão fazendo a diferença, ajudando vocês a entregar os resultados. Então, muito obrigado a Natasha Oliveira, diretora da Secretaria de Informação, de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal do Trabalho, Márcio Nice Gonçalves, diretor de Tecnologia do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e Fabiano Andrade, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho. Parabéns, muito obrigado e espero vocês no dia 5 de outubro para a entrega das homenagens da premiação de todos os projetos do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. Muito obrigado mais uma vez.